Amanda não voltou com um pedido de desculpas. Ela voltou com uma performance. Aconteceu numa quarta-feira comum. Theo tinha 9 anos, esticado no chão da sala, montando um sistema solar de papelão, cantarolando baixinho do jeito que fazia quando se sentia seguro. Meu telefone tocou com um número desconhecido. Quase deixei ir para a caixa postal. Quase. Carla, sou eu. Por um segundo, meu cérebro se recusou a combinar a voz com a cunhada que tinha desaparecido na chuva 10 anos antes. Mas então o tremor familiar apareceu, aquele que ela usava sempre que queria algo. Ela disse que estava na cidade. Queria conversar. Queria explicar. Ela escolheu um café em frente a um parque tranquilo, território neutro, como ela chamou. E quando entrou, eu mal a reconheci. Cabelo arrumado, maquiagem suave, olhos firmes. Não era a garota desesperada que tinha deixado um bebê na minha porta. Ela parecia produzida. Estou sóbria agora, ela disse, dedos entrelaçados, voz perfeitamente medida. 7 anos. Que bom, respondi com sinceridade e cautela. Quero conhecê-lo, ela acrescentou. Se você achar que está tudo bem. Como se ela não tivesse abdicado desse direito anos atrás. Eu não respondi imediatamente. Minha mente estava calculando. A estabilidade de Theo, as ansiedades dele, a noite em que ele acordou com pesadelo sussurrando, não deixa eles me levarem. Mas concordei em tentar um encontro controlado. Um só. O museu infantil parecia seguro, público, cheio de barulho e luz. Theo segurou minha mão com força, tímido de um jeito que ele nunca era. Amanda se aproximou com delicadeza, delicadeza demais, como se estivesse tentando ganhar pontos. E quando Theo disse, a Carla é minha mãe de verdade, os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu quis acreditar que o momento a humilhou. Mas humildade não dura muito em pessoas acostumadas a atalhos. Nos meses seguintes, a presença de Amanda cresceu, visitas semanais, mensagens perguntando sobre projetos da escola, pequenos presentes deixados na nossa porta. E Theo, de coração mole, foi se abrindo aos poucos. Eu não confiava, mas não queria que meu medo se tornasse a prisão dele. Então, uma noite, depois que Theo tinha dormido, recebi uma mensagem. Temos algo importante para discutir amanhã. Assinado não só Amanda, mas Amanda e Ricardo. Ricardo Martins, o novo marido dela, um homem que eu nunca tinha conhecido. No dia seguinte, eles sentaram na minha frente na mesa de jantar, mãos entrelaçadas, sorrindo como se tudo estivesse predeterminado. Queremos a guarda, Ricardo disse com calma. Amanda nem piscou. E ali, olhando os lápis de cor de Theo espalhados na mesa entre nós, senti algo dentro de mim travar. Isso não era reencontro. Era tomada de poder. Por um momento, não consegui respirar. A palavra guarda doeu mais do que qualquer coisa que Amanda já tivesse me feito, incluindo a noite em que abandonou o filho na minha porta. Meus dedos se enrolaram na borda da mesa para me equilibrar. Vocês não podem estar falando sério, eu disse baixinho, sem confiar na minha voz. Estamos sim, Ricardo respondeu, tom suave. Suave demais. Theo merece um lar tradicional, uma casa estável, 2 pais. Ele falou como se eu não tivesse sido os 2 pais por uma década. Amanda sentiu com uma calma ensaiada. Você fez tanto por ele, Carla. De verdade. Mas agora é hora dele voltar para casa. Casa. A casa de Theo ficava a 3 metros dali, no corredor. Os desenhos dele colados nas paredes, os sapatinhos dele alinhados certinhos perto da porta. Eu não discuti, não porque concordava, mas porque Theo estava na sala pintando, ouvindo cada som. Acompanhei eles até a porta, expressão neutra, voz firme. Eles confundiram isso com fraqueza. Mais tarde naquela noite, depois de colocar Theo para dormir, o encontrei encolhido, sussurrando no sono, não me leva, não me leva. Sentei no chão ao lado da cama dele, mão nas costas dele, sentindo as respirações minúsculas tremerem. E naquele silêncio, algo dentro de mim estralou. Não o tipo frágil de quebrar, mas o clique limpo e afiado de uma tranca fechando. Uma decisão tomada. Eu não ia perdê-lo. Nem para Amanda. Nem para ninguém. Lá não perguntou se eu estava bem. Ela nem olhou para a criança. Apenas me entregou uma vida que eu nunca planejei e foi embora. 10 anos depois,
Essas mesmas pessoas me arrastaram para o tribunal, alegando que eu os mantive afastados. Eu estava lá sentada, segurando a pasta lacrada que eles nunca souberam que existia, ouvindo-os mentir como se fosse natural. E no momento em que me levantei para falar, algo mudou, porque a verdade naquela pasta não era apenas prejudicial, mas também revelava coisas que eles nunca imaginaram. Eu costumava achar que minha vida era pequena da melhor forma, tranquila, previsível, segura. Eu trabalhava em turnos longos como enfermeira pediátrica, voltava para meu apartamento de um quarto num canto silencioso da cidade, esquentava sobras de comida, regava minhas plantas e dormia ao som do aquecedor. Eu nunca imaginei a maternidade. Certamente não do tipo que chega embrulhada num cobertor úmido à meia-noite. Mas a vida não pergunta se você está pronta. Ela apenas aparece e espera para ver quem você se torna. A noite em que Amanda desapareceu parecia irreal. No momento eu estava dobrando roupas enquanto uma tempestade destroçava os postes de luz lá fora. No seguinte, eu estava olhando para um bebê de 3 meses numa cadeirinha, chuva pingando da cobertura, um único bilhete amassado enfiado ao lado do punho minúsculo dele. Ele parecia tão pequeno, tão frágil, a respiração suave e trêmula, como se soubesse que tinha sido abandonado. Lembro das minhas mãos tremendo enquanto eu ligava para meus sogros, desesperada por qualquer sinal de que eles se importavam. Minha sogra atendeu no segundo toque, suspirou como se eu a tivesse incomodado e disse a frase que ficaria gravada nas minhas costelas. Agora é problema seu. Meu sogro nem pegou no telefone. Eles desligaram antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa. Mesmo agora, uma década depois, ainda consigo sentir a densidade do silêncio após aquela ligação. Foi o momento em que percebi que ninguém viria ajudar. Nem meu marido, que saiu de casa 2 semanas depois. Nem meus sogros, nem ninguém. Era só eu e um bebê que não tinha mais ninguém no mundo. Eu não dormi pelas primeiras 48 horas. Aprendi a esquentar mamadeiras assistindo vídeos entre soluços. Corri para o mercado de madrugada com Theo enfiado no meu casaco porque eu não tinha uma única coisa para a criança. Mudei minha vida inteira sem pensar 2 vezes. E aos poucos algo mudou, de obrigação para amor, de sobrevivência para devoção. Theo agarrava meu dedo e me olhava como se eu fosse a única coisa sólida no mundo dele. E talvez eu fosse. As pessoas falam sobre família escolhida como se fosse uma ideia romântica, mas a minha foi construída através de tempestades, lágrimas e promessas sussurradas no escuro. E por 10 anos, pareceu inabalável. Pelo menos até o dia em que Amanda voltou. A carta chegou 3 semanas depois, uma petição formal de guarda, carimbada, fria. Meus sogros assinaram uma declaração apoiando Amanda, alegando que eu bloqueei o acesso da família e distorci a compreensão de Theo sobre suas origens. Mentiras. Todas elas. Fiquei olhando para a página até as palavras borrarem. Meus sogros, pessoas que nunca compraram um cartão de aniversário para Theo, estavam de repente alegando que eu os mantive afastados. O colapso nem sempre parece uma queda. Às vezes é quieto, um afundamento, uma clareza fria. Contratei uma advogada na manhã seguinte. Doutora Fernanda tinha olhos gentis, instintos afiados e uma voz que não tremia. Depois de revisar tudo, ela me olhou com uma seriedade firme. Isso não é um caso de reencontro, ela disse. Isso é uma tomada de poder e possivelmente financeira. Financeira? Eu repeti. Doutora Fernanda assentiu. A linha do tempo deles não faz sentido. As pessoas não voltam depois de 10 anos por acaso. Sugiro que verifiquemos o que eles estavam fazendo antes de ressurgirem. Entra o detetive Silva. Ele era quieto, metódico e tinha um jeito de deslizar informações pela mesa como se estivesse distribuindo cartas que ninguém queria. Em 2 semanas, ele descobriu 3 coisas que viraram meu estômago. Ricardo estava afogado em dívidas. Ele estava procurando o pai biológico de Theo há meses. Aquele homem, que Amanda nunca nomeou, tinha herdado vários milhões recentemente. De repente, tudo fez sentido. O reaparecimento produzido de Amanda. O interesse de Ricardo. A urgência de conseguir a guarda agora. Não por amor, não por redenção, por dinheiro. Fiquei olhando os documentos que Silva reuniu. Inconsistências financeiras. Buscas online. Mensagens entre Amanda e meus sogros provando que estiveram em contato por anos. Uma traição embrulhada numa década de silêncio.
Eu não estava entrando em colapso mais. Estava me preparando. E quando a data do tribunal chegasse, eu não entraria segurando medo. Entraria segurando a verdade. O tribunal cheirava papel velho e argelado, uma mistura estranha que de alguma forma tornava tudo mais real. Sentei ao lado da doutora Fernanda, palmas úmidas, a pasta lacrada descansando entre nós como um fio vivo. A cada poucos segundos eu olhava para a porta, imaginando Theo na escola, sem saber da tempestade chegando ao auge. Então Amanda e Ricardo entraram. Amanda usava um vestido azul suave, o cabelo penteado em ondas gentis destinadas a sinalizar inocência. Ricardo vestia um terno impecável e aquele sorriso confiante que ele usava como escudo. Atrás deles, meus sogros tomaram seus lugares, mãos dobradas como se estivessem assistindo a um culto, não a um julgamento que eles ajudaram a orquestrar. Quando a juíza entrou, a sala mudou. Doutor Andrade, cabelo prateado, olhar calmo, sentou, examinou o tribunal e disse: "Vamos prosseguir." Amanda testemunhou primeiro. Minha cunhada manteve Theo longe de mim. Ela disse, voz tremendo perfeitamente na deixa: "Eu estava doente, mas melhorei. Quis me reconectar." Ela recusou. Me afastou. O advogado dela sentiu, encorajando. E seus pais? Eles ficaram de coração partido. Ela sussurrou. Carla não deixou eles verem o neto. Uma mentira entregue como escritura sagrada. Meus sogros subiram ao banco em seguida, repetindo tudo. Ela nos alienou, minha sogra disse com um suspiro praticado. Tentamos, meu sogro acrescentou. Ela queria que Theo nos esquecesse. Nenhuma vez mencionaram as noites em que implorei por ajuda. Os aniversários que ignoraram. A dor que causaram quando Theo perguntou por que eles não ficavam. Ricardo testemunhou por último. Frio, polido, perigoso. A agenda instável de Carla, a renda limitada e a falta de um lar com 2 pais colocam Theo em desvantagem. Ele disse. Amanda e eu podemos dar a ele estabilidade. Oportunidade. Oportunidade. A palavra apertou algo atrás das minhas costelas. Então foi minha vez. Doutora Fernanda me guiou pela história, mostrando cuidadosamente fotos, boletins escolares, notas de terapeutas, depoimentos de professores, vizinhos, médicos. Cada documento pintava um retrato da vida de Theo como ela realmente era, estável, amada, cuidada. Mas mesmo enquanto eu falava, o advogado adversário tentou desmontar tudo. Você trabalha em 2 empregos, correto? Trabalho. Respondi. Só quando Theo está dormindo, para economizar para o futuro dele. Você não é casada. Não. Você aluga. Sim. Você acredita que pode oferecer o que um casal casado com uma casa pode? Doutora Fernanda protestou. A juíza acatou. Mas o dano não foi a pergunta. Foi a insinuação. Respirei fundo. Posso oferecer a ele tudo o que ele realmente precisa. Segurança, estabilidade, amor, as coisas que ele conheceu apenas comigo. A juíza me observou de perto. O olhar dela não era frio, apenas medindo, pesando verdade contra aparências. Quando o depoimento terminou, a juíza juntou as mãos. A ré tem evidências adicionais a apresentar? Doutora Fernanda assentiu. Sim, meritíssima. Temos. Meu coração bateu forte. Esse era o momento em que tudo virava. Ela levantou a pasta lacrada. Posso me aproximar? Prossiga. A pasta pousou na mesa da juíza com um baque suave, mas o som cortou direto pela sala. Amanda franziu a testa. Ricardo se mexeu na cadeira. Meus sogros se inclinaram para a frente. A doutora Andrade quebrou o lacre. Quando abriu a primeira página, suas sobrancelhas se ergueram. A segunda página, ela inspirou bruscamente. Na terceira, sua expressão tinha endurecido. O que é isso? Ela perguntou, voz controlada mas afiada. Constatações verificadas de um investigador particular licenciado, disse doutora Fernanda, incluindo registros financeiros, logs de comunicação e histórico de buscas obtido legalmente. As evidências contradizem diretamente o testemunho dado neste tribunal. O rosto de Amanda se esvaziou. A mandíbula de Ricardo travou. A juíza leu em silêncio por quase 1 minuto. Então, senhora Souza, ela disse, dirigindo-se a Amanda.
A senhora sabia que seu marido estava tentando localizar o pai biológico de Theo? Amanda piscou. O quê? A senhora sabia que esse homem herdou recentemente uma propriedade substancial e que o Sr. Martins iniciou a busca imediatamente depois? Ricardo abriu a boca, mas seu advogado puxou a manga dele. A voz de Amanda rachou. Eu não sabia dos detalhes. O olhar da juíza se aguçou. Não é isso que essas mensagens sugerem. Meus sogros se mexeram nervosamente. E senhor e senhora Lima, a juíza continuou, virando-se para eles. Vocês podem explicar por que seus registros telefônicos mostram comunicação regular com Amanda por 3 anos, apesar de seus depoimentos juramentados alegando que não sabiam o paradeiro dela? Minha sogra gaguejou. Meu sogro enxugou o suor da testa. Não tolero perjúrio, a juíza disse categoricamente. Especialmente num caso envolvendo uma criança. Doutora Fernanda colocou um segundo conjunto de documentos na mesa. Adicionalmente, meritíssima, a senhora encontrará relatórios da orientadora escolar indicando episódios severos de ansiedade em Theo devido ao medo de ser separado de sua cuidadora primária. Isso atingiu mais forte que qualquer mentira financeira. O silêncio se espalhou pela sala. A doutora Andrade fechou a pasta. Então me olhou diretamente. Senhora Lima, por favor levante-se. Minhas pernas tremeram, mas me levantei. O tribunal reconhece sua década de cuidado consistente e amoroso. Theo a identifica como sua mãe psicológica. Removê-lo de seu lar seria emocionalmente prejudicial e contrário aos melhores interesses dele. Senti a sala girar. Minha respiração falhou. Portanto, ela continuou, a guarda permanece exclusivamente com a senhora. Um som escapou de mim. Um suspiro baixo e quebrado. Senhora Amanda Souza, a doutora Andrade disse firmemente, a senhora tem direito a visitas supervisionadas, condicionadas à conformidade contínua com todas as recomendações do tribunal. Ricardo se levantou de um pulo. Meritíssima, sente-se, senhor Martins, ela comandou. Suas motivações financeiras estão documentadas e o tribunal estará notificando as autoridades apropriadas para revisão adicional. Meus sogros me encararam como se não reconhecessem mais quem eu era. Sessão encerrada. O martelo bateu, um golpe limpo e final. O que se seguiu pareceu um borrão. Cadeiras arrastando, sussurros enchendo a sala, advogados guardando papéis. Amanda se aproximou de mim devagar, olhos vermelhos, voz fina. Eu não sabia, ela sussurrou. Ricardo, ele disse. Dei um passo para trás, não de raiva, de autopreservação. Você teve 10 anos, eu disse baixinho. 10 anos para aparecer por ele. Você voltou pelo dinheiro, não pela criança. Ela não negou. Enquanto saía do tribunal, a luz do sol se derramou pelas janelas altas, quente contra meu rosto. Entrei nela como alguém emergindo depois de anos debaixo d'água. Meu telefone vibrou, uma mensagem da professora de artes de Theo. Uma foto de Theo sorrindo, segurando um desenho de nós dois. Uma família feita por escolha. Não sangue, não mentiras, não direito presumido. Finalmente exalei. Estávamos seguros. E dessa vez, a verdade tinha lutado por mim. As semanas após a decisão pareceram estranhamente quietas, como se minha vida finalmente estivesse se ajustando no formato que sempre deveria ter. Theo voltou a dormir a noite toda. Sem mais pesadelos, sem mais se agarrar na hora de deixá-lo na escola. Ele desenhava cores mais brilhantes, amarelos ensolarados, azuis de céu, não os cinzas ansiosos que tinham enchido suas páginas por meses. Encontrei meus sogros uma vez, num café neutro. Não houve gritaria, nenhuma cena dramática, apenas uma distância calma que parecia irreversível. Eles queriam acesso. Estabeleci limites. Visitas supervisionadas, transparência total, zero manipulação. Eles concordaram, mas eu pude ver a percepção de que o poder que sempre tiveram tinha ido embora. Amanda pediu o divórcio de Ricardo discretamente. Ela enviou uma mensagem curta se desculpando, sem esperar perdão. Eu não ofereci, mas também não fechei a porta para ela completamente. Pelo bem de Theo, eu podia deixar espaço para algo mais gentil. Doutora Fernanda me ajudou a finalizar a papelada de tutela de longo prazo, blindada, inegável. Uma noite,
Enquanto Theo e eu sentávamos na nossa varanda pequena comendo sorvete, ele se inclinou no meu ombro e disse: Mãe, agora a gente tá bem, né? Sorri, alisando o cabelo dele. Sim, querido. A gente está mais do que bem. Pela primeira vez em meses, o futuro parecia aberto e nosso. Algumas famílias são construídas de sangue. Outras são construídas de escolha, de lealdade, de cada promessa quieta mantida quando ninguém está olhando. Theo e eu somos do segundo tipo. E depois de tudo, sobrevivemos. Abandono, mentiras, um tribunal onde a verdade teve que lutar por ar. Saímos mais fortes, mais firmes, inquebráveis.